Galera, boa tarde, né? Sexta-feira, 2 de dezembro de 2022, 6h17 da tarde, após o fiasco Brasil aí, que não jogou nada, né? Em vez de atacar as bolas para dentro do gol, não atacou, né, gente? Eu vou fazer esse vídeo aqui por causa que eu recebi um haterzinho aí no canal aí, porque o vídeo que eu fiz antes de ontem, o cara teve coragem, certo? O usuário dele chama John Tropinha. Caso vocês vejam esse cara por aí, vocês ignoram os comentários dele, certo, gente? Porque é uma conta fake, talvez, do Rolha de Poço, porque eles criam a conta fake pra vir encher o saco aqui. Teve a coragem de falar comigo que eu tava falando merda, que já tem sim jailbreak para iOS 16, que é o Uncover.vip. Ô, gente, eu não preciso nem mencionar nada, porque Uncover.vip, quem já é antigo na comunidade do jailbreak, sabe que aquilo não é jailbreak. Tanto é que, graças àquele comentário dele, que no meu vídeo de hoje, mais cedo, que eu falei do gráfico do iOS 15, deixei lá que o Uncover.vip que tá lá, é um jailbreak fake, tá, gente? Pra vocês não caírem nessa história. Por causa de quê? Porque esses caras ficam mandando isso nos comentários do meu vídeo, aí o pessoal que é desinformado vai lá e acha e vai botar esse negócio no aparelho. Não funciona, tá, gente? Inclusive, vamos até fazer um complemento para esse vídeo aqui para ele ficar bom, né? Já que ele tá falando que o Uncover.vip é um jailbreak de verdade, né? Que vai até o iOS 16.2, né? Então vamos lá. Aqui, ó, vou botar para vocês aqui, ó, install.uncover.vip. Já até caiu, certo? Tá aqui, gente. Jailbreak para iOS 11 até o 16.1. Tá aqui. Jailbreak de Safari. Já começa errado, né? Vamos clicar aqui no jailbreak, ó. Certo, gente? Vocês vão ver aonde que isso aqui vai parar, né? Não vai nem para frente nem para trás. Ela vai rodando os negócios aí, engana bobo. Aqui. Jailbreak Nearly Finished, ou seja, semi-finalizado. Aí vamos dar continue. Certo? Olha só, gente, para vocês continuarem com o jailbreak, vocês têm que comprar um drone voador ou então pagar, certo, do Bimillionaire, certo? Ou então comprar um Volt do Carrefour por R$ 2.000, certo? Ou então ganhar um par de chuteiras com a bola de futebol aqui, que provavelmente deve ser vírus, né, gente? Ou então comprar um cartão PayPal para ganhar um vale presente de R$ 1.000, certo, gente? Ô, gente, isso aqui é fake, gente. Gente, pelo amor de Deus, né? E o cara ainda vem ainda no meu vídeo falar uma porcaria dessa. E no de hoje, como se não bastasse, ele falou que eu tava falando merda, que eu não sabia de nada, que eu tinha que estudar, que jailbreak semi-tethered não cracha aparelho. Então, gente, para acabar com essa historinha fiada, atualmente a gente tem 5 tipos de jailbreak. Vou falar cada um aqui agora, para vocês nunca mais esquecerem, certo, gente? O primeiro, semi-tethered, qual que é o caso que é o Pele-Rain, no caso dos atuais aí, certo? Que estão sendo desenvolvidos para o iOS 15, é o Pele-Rain 1.0, certo? Esse daqui cracha sim o aparelho na tela da maçã, né? Para desmistificar o que o cara falou aí, certo? O asno, né, gente? Que é aquele animal que é um cavalinho, que tem as orelhinhas compridas para cima, que a gente chama de burro, certo? Aquele animal não era para ser chamado de burro, não. Quem devia chamar de burro é esse cara aí que fala essas coisas nos comentários da gente, né? Mas, enfim, né? Quem sou eu para falar alguma coisa, né? Mas se vocês verem esse John Tropinha aí, vocês podem chamar ele de burro aí, que ele é burro mesmo, certo? Tem problema eu falar esses termos aqui não, que eu vou já falar assim abertamente mesmo para ele ouvir, certo? E ele tá ocultado agora também do canal. Tudo que ele mandar, ninguém vai ver mais também. Eu ocultei ele por de sacanagem. Certo, gente? E aí, nesse caso aqui do semi-tethered, é o Pele-Rain 1.0, que é aquele que eu trouxe hoje no iPhone Week, certo? Que tá com os aparelhos semi-tethered que cracha o aparelho na tela da maçã. Então, gente, o que é o jailbreak semi-tethered? Ou ele de padrão está Lucidia ou o Ciléu. Só que, quando a gente desliga o aparelho, o jailbreak fica desativado e o nosso aparelho não liga mais. Cracha no boot loop da maçã. Aí como vocês descracham? Conecta o cabo via computador, certo? Vai lá no Linux lá e reexecuta o jailbreak de novo, ou seja, nesse caso é o Pele-Rain no Linux. Aí o seu aparelho vai sair da tela da maçã e o jailbreak vai voltar a funcionar. Certo? O jailbreak, quando para de funcionar, ele cracha o seu aparelho.
certo? Porque o jailbreak fica responsável pelo boot do seu aparelho. Aí como o jailbreak ele para de funcionar, o seu aparelho também não rebuta, certo? Aí cracha na tela da maçã. Só volta depois que vocês refazem o processo do computador, tá, gente? Então, se você vê esse cara falando isso aí que semi-tethered não cracha, ignora, tá, gente? Ignora. Só isso, mais nada. Agora, gente, tem o tethered, certo? Que é o caso que eu trouxe hoje, né, da novidade de hoje, que é o Pelerin 3.0, né, que foi o que eu soltei no link mais cedo aí. 3.0, e nesse caso aqui também, abrindo uma barra aqui para os iOS mais antigos aí, é o caso também do jailbreak Checkra1n. Aí só falando aqui vocês já entendem, né? É um jailbreak, o tethered, ele é um pouco melhor do que o semi-tethered, por causa de que o jailbreak, quando a gente desliga o aparelho, ele morre, certo? É o caso do Checkra1n. Só que o nosso aparelho não cracha na tela da maçã. O boot do aparelho não depende do jailbreak que está funcionando ou não. Então, gente, o que vai acontecer? O jailbreak fica ali, inativo, fica os aplicativos do jailbreak normalmente na área de trabalho do nosso aparelho, e o jailbreak só vai ficar ativo de novo se a gente espetar o aparelho via cabo USB no computador e refazer o processo do jailbreak. Só que o tethered aqui no caso é melhor do que o semi-tethered, porque seu aparelho não vai ficar no boot loop da maçã, certo? Se vocês não fizerem o processo do jailbreak de novo. Então, gente, é isso, certo? Já falei do tethered, já falei do semi-tethered. Agora a gente vai para o terceiro caso, que é o rootless, certo? Esse rootless aqui, né, tem três tipos, né, que é o Odyssey jailbreak, certo? Tem o Osiris jailbreak, certo? Osiris. E agora, no momento, a gente vai ter o Pelerin 1.0, né, gente? Pelerin, certo? Deixa eu fazer aqui. Pelerin 1.0. Aí vocês vão falar, aí, o Pelerin 1.0 não é semi-tethered, igual tá piscando aí em cima para vocês? É, gente, por enquanto ele tá semi-tethered, mas como eu falei hoje, os caras estão trabalhando. Inclusive, isso tá escrito na tabela também do iPhone Week, que eles estão trabalhando para esse Pelerin 1.0 ficar rootless com o tempo, certo? Aí o que acontece, gente? O jailbreak rootless, ele não instala nem Cydia nem Ciléu, ele instala no aparelho da gente um IPA, que a gente vai, por esse IPA, instalar o Fusa File Manager no nosso aparelho, e dentro do Fusa File Manager, na pasta var do sistema root, que é a pasta de varredura, vai ter lá uma pasta escrito Tweak Support, e a gente vai instalar a Deb manualmente por ali naquela pasta do Fusa. Aí o que acontece quando a gente desliga o aparelho? O nosso aparelho não cracha na tela de boot, só que aí o Fusa também não vai funcionar, porque o jailbreak está inativo. Como que a gente reativa o jailbreak? A gente vai naquele mesmo IPA que a gente instalou, certo? O Fusa File Manager no nosso aparelho, clica lá no Rejailbreak e ele vai reativar o Fusa. E a gente instalando as tweaks manualmente, o nosso jailbreak vai funcionar bonitinho, certo? E o rootless ainda tem uma vantagem que os demais que eu vou falar nos próximos aqui agora, dos dois de baixo, certo? Tem uma vantagem que o nosso aparelho nunca vai crashar em boot loop da maçã, nem se o Cydia der pau, por causa de que a gente não está injetando tweak no sistema root de fato do aparelho. A gente só está injetando na pasta de varredura do sistema, que é uma pasta livre do nosso sistema, certo? Então o rootless ele tem esse detalhe, certo, gente? Agora, vamos lá para o semi-untethered. Nesse caso aqui, a gente já tudo que a gente tem aí, certo? Helix, certo? Vamos lá, né? Electra, certo, gente? Electra, certo? A gente tem mais o que aí? A gente tem Taurine, certo, gente? Isso aí a gente já conhece já, né? Só de eu falar aqui os aplicativos, vocês já vão saber que tipo de jailbreak é esse aqui. Uncover, certo? E por aí vai, etc, certo? E no caso agora atual do iOS 15, Fugo 15. Então, gente, esse jailbreak aqui, semi-untethered, gente, semi-untethered, untethered é permanência, certo? Tethered é temporário. O un na frente da palavra tethered é de negação, ou seja, não é temporário, é permanente. Agora, o semi transforma o permanente em semi-permanente. Então, é aquele jailbreak que instala o Cydia ou o Ciléu na tela do nosso aparelho, que não é rootless, ou seja, que a gente tem total permissão de administrador no nosso aparelho,
que a gente não fica dependendo de instalar Deb manualmente pelo Fusa File Manager, que a gente instala automaticamente pelo Fusa, já é o oposto, certo, do outro anterior, rootless, né? E tem um detalhe, quando a gente desliga no nosso aparelho, o nosso aparelho não cracha na tela da maçã, só que assim como o rootless também, a gente vai ter o IPA ali, certo, que é responsável pelo jailbreak, que a gente vai ter que clicar no botão jailbreak para reativar o jailbreak funcional. Então, o que o Semi-Untethered tem de diferente do rootless? A instalação completa, acesso livre total ao sistema root do nosso aparelho pelo Fusa File Manager e a instalação definitiva do Cydia ou do Ciléu, certo, gente? É esse caso aí. E por último, a gente tem o jailbreak Untethered, né, gente? O Untethered, o Tethered, como eu falei, nesse caso aqui, o jailbreak Tethered é provisório. O Un é negação, então é um jailbreak permanente, certo, gente? Então, esses daqui são aqueles jailbreaks que a gente tinha lá do iOS, do iOS de 32 bits. Quais são eles, né? Ali no caso ali é o... Deixa eu tentar lembrar agora o nome aqui dos bichos, né? Pangu, certo? Pangu do iOS 8, certo? Aí a gente tem ali no iOS 7, deixa eu tentar lembrar, o Evasion, certo? Evasion, né? Deixa eu botar Evasion. Certo? Lá no iOS 5, né? Deixa eu tentar lembrar aqui. No iOS 5 tinha lá o do computador lá também, que depois que ficava no aparelho era Untethered também. Esqueci o nome do bichinho agora. Headsnow, né, gente? E aí a gente vai. E por aí vai, certo? Então o Untethered, o que acontece? É um jailbreak que instala ou o Cydia ou o Ciléu na tela do nosso aparelho, que a gente tem total usufruto de pasta de administrador, certo, no nosso sistema. Então o nosso Fusa ele tem acesso liberado a qualquer pasta do sistema, certo? Não só a pasta de varredura, certo? E quando a gente desliga o nosso aparelho, quando a gente liga de novo, ele não cracha na tela de bloqueio da maçã. E tem outro detalhe, quando a gente liga, a gente não precisa de clicar em jailbreak, igual Uncover, nem nada mais em IPA nenhum, porque não tem IPA de instalação de jailbreak ali, de reinstalação. Por causa de quê? Porque o Cydia vai estar funcionando normalmente, vai estar o Ciléu funcionando, todas as tweaks que vocês instalaram vão estar funcionando, entendeu? Então o jailbreak já inicia automaticamente junto com o boot do aparelho. Então quando vocês ligam o aparelho, está o jailbreak rodando normalmente, como se nada tivesse acontecido, como se o próprio jailbreak fosse parte do sistema nativo do iOS, certo, gente? E tem o caso do jailbreak Untethered, certo, gente? Então, por que eu trouxe esse vídeo aqui? Porque muita gente pode confundir isso, certo? E para não cair conversinhas ladainhas, conversa fiada igual o Joãozinho Lorota aí, certo? Aí, quando vocês vê esses caras falando que a gente não sabe de nada, que tem que estudar isso e aquilo, certo, gente? Aí vocês já sabem da verdade e aí vocês acreditem que quem quiser ou não. Agora, se vocês quiserem acreditar no John Tropinha aí falando que o Semi-Tethered não cracha o aparelho na tela da maçã, pois bem, põe aí, se crachar depois não fala que eu não avisei. Simples, morreu o assunto, cara. Morreu o assunto. E agora, gente, sobre o meu vídeo anterior, uma coisa que eu tenho que falar com vocês também. Como eu já falei, Uncover VIP é fake, certo? Desmentindo o John Tropinha de novo, que ele falou que é verdadeiro, é fake. Certo? Todo mundo na comunidade de jailbreak mais antigo sabe que aquilo é fake, purinho, certo? Então, um cara que chega a falar que aquilo é original, vocês já vê que não dá para dar crédito para uns caras desses nem ferrando, certo, gente? E aí depois, detalhe também, né? Como eu falei, Fugo 15 é um beta, certo? O colega lá no privado lá do Telegram hoje me chamou para me ajudar ele a fazer o Fugo 15, ele desativa todos os códigos de bloqueio, certo? Só que o Capa também falou lá no grupo lá também, que por enquanto, por ser beta, tá dando alguns aparelhos tá dando panic full, outros o Ciléu não tá instalando, certo? Depois do jailbreak, o jailbreak até rebuta o aparelho e vai, só que não tá instalando. Então, gente, aguarda o Linus Renzi soltar uma versão posterior aí para os aparelhos que tá dando esses problemas tudo, certo? Mas como eu já falei, certo? Lá no site do iPhone Wiki tá como Semi-Untethered, já tá verde lá. Se tá verde lá é porque tá funcionando em alguns aparelhos no caso. Agora os que não estão funcionando, tá dando panic full, tá dando, retira o jailbreak e espera a atualização, certo, gente? E outra coisa também, certo? As cores do jailbreak na tabela lá, como que funciona? Gente, Semi-Tethered,
certo? Fica amarelo no iPhone Wiki, certo? O Tethered sempre vai ficar amarelo, certo? Rootless sempre vai ficar verde, certo? Que não precisa de computador, certo? O que precisa de computador fica amarelo. Você fala, ah, não, então, mas o Checkra ficou verde no iOS 14 e no 13. Como que você fala isso? Ô, gente, eu não sei por causa de quê, mas eles botaram realmente o Checkra todo verde lá, entendeu? Mas é isso. A história do jailbreak é o seguinte, se precisar de computador para refazer o processo para funcionar, fica amarelo, certo? O caso do Checkra foi um caso à parte, certo? Agora, todos os outros, vocês vão ver lá, quando precisa de computador, eles põem amarelo, certo? Então, aqui no caso do semi-tethered fica amarelo lá, no tethered fica amarelo, o rootless, que não precisa de computador, fica verde, os semi-untethered, todos eles vão ficar verdes sempre lá no iPhone Wiki, certo? E os untethered também vão ficar verdes, certo, gente? E aí, quando vocês verem o gráfico verde lá da OS 15 no futuro, vai ser provavelmente o Uncover, o Fugo 15, certo? O Pelerain, né, 1.0 rootless, e os untethered provavelmente não vai ter, certo? E tethered lá, e semi-tethered já tem os Pelerain ali também, certo? Que já estão ali também nessa área aí. Então, gente, é isso. Espero que tenha entendido das classes do jailbreak, para vocês não caírem mais em conversa fiada de canalzinho nenhum por aí, ou de sem vergonha nenhum que vai vir comentar coisa aqui nos comentários, certo? Querendo passar a gente como idiota, né? Como eu já falei, aquele bichinho lá que é um cavalinho que tem a orelha para cima não deveria ser chamado de burro, não. Deveria ser chamado de inteligente, que aquele bicho é muito mais inteligente que esse João Tropinha que veio aqui hoje aqui falar umas asneiras dessa aqui no canal, certo, gente? Então, um abraço a todos aí. Espero que tenham entendido. Até a próxima, se Deus quiser.